Representar, autorregular, informar e educar. Esses são os compromissos da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, representa as empresas do setor. E para falar mais sobre isso aqui no JR Trade, hoje nós recebemos a Amanda Brum, superintendente de comunicação da Ambima. Amanda, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo. Bom, antes do nosso bate-papo, seja bem-vindo ao JR Trade e você sabe, Record News exibe os nossos conteúdos, as plataformas digitais da Record e também as plataformas de áudio, você pode ouvir na versão podcast. Amanda, para começar então, a Ambima está completando 16 anos de existência. Eu tratei aqui no início, nessa abertura, dos compromissos. Tudo isso vocês fazem com o mercado financeiro. Que responsabilidade! São 16 anos que, na verdade, são mais de 50 anos de história, porque a gente nasceu da fusão de duas entidades, duas associações que já existiam. E essa fusão ela aconteceu, nessa união, justamente para fortalecer a nossa atividade. Porque, no fundo, quando a gente fala de representar, informar, educar, no fundo, o que a gente quer? Brasileiros e brasileiras melhor informados sobre investimento, sobre suas finanças, porque isso faz com que o círculo virtuoso da economia gire. Então, as pessoas sabendo mais, elas poupam mais, elas investem mais, as empresas crescem, a economia cresce, o país cresce. É disso que eu quero falar, dessa questão da informação, né? Porque há uma campanha histórica, a maior campanha da história, que vocês começam a falar com o público final. E é uma super missão, né? Por que vocês tiveram essa ideia? O nome da campanha é No Fundo Você Pode. A gente percebeu nas pesquisas que a gente faz recorrentemente que as pessoas, elas até têm dinheiro guardado, mas não necessariamente elas investem. Olha que interessante, a gente tem 32 milhões de pessoas no Brasil que guardam o dinheiro ou na conta parado ou debaixo do colchão. E é o dinheiro que poderia estar trabalhando pela pessoa, porque o investimento, além de dar uma segurança financeira, ajuda a pessoa a fazer o dinheiro render. E às vezes as pessoas pensam, mas investir não é para mim, investir é coisa de super rico. Não, gente, dá para investir com R$1. Então a gente tá com essa campanha justamente para as pessoas entenderem que investir é para cada um e para cada uma dos brasileiros e brasileiras que tem um dinheirinho e quer ter mais segurança, quer ter mais conforto com as suas finanças. Esse número que você traz é um número muito expressivo, são 32 milhões, se eu não me engano, né? Uhum. O que acontece? Vocês diagnosticaram que existe medo, que existe um certo receio de colocar o dinheiro e não vai ter um retorno, na verdade? Qual é a ideia? Tem desinformação e tem medo também. E muito desse medo, a responsabilidade é da nossa própria indústria financeira, porque a gente acaba falando jargões, falando termos difíceis e aí afasta as pessoas de uma coisa que era para ser muito simples e fazer parte do dia a dia. Então essa campanha, ela traz o protagonismo para as pessoas, que as pessoas podem sim investir. Então no fundo você pode realizar seus sonhos, no fundo você pode alcançar seus objetivos, no fundo você pode guardar aquele dinheirinho para realizar algo que você sempre quis e até então não realizou. E o fundo é um dos produtos de investimento que estão à disposição das pessoas. Então, a gente quis trazer uma linguagem mais simples, que coloque a pessoa no protagonismo da sua vida financeira e que mostre que é possível você realizar os seus sonhos. O fundo de investimentos, esse produto, ele foi escolhido por qual motivo? Porque é um dos mais democráticos que existem, Giovana. Então, assim, tem fundos de investimento para pessoas muito conservadoras, tem fundos de investimento para pessoas muito arrojadas, tem fundos para quem começa com R$1, R$10, tem fundos que você só consegue aportes a partir de R$1 milhão. Então, é um produto que abarca todas as pessoas. E aí, como é que eu faço para escolher o melhor para mim? Depende dos seus objetivos, do seu perfil. Então, se você é mais arrojado, vai para um lado. Se você é intermediário, tem outros caminhos. Se você é conservador, vai no fundo ali de renda fixa, mais seguro. E depende também de quanto tempo você pretende deixar esse dinheiro investido. Então, avaliando todos esses fatores, a pessoa... E é fácil avaliar, tá? Não é nem um bicho de 7 cabeças. Então, avaliando esses fatores, a pessoa consegue dar os seus primeiros passos. E é isso que a gente tem trazido para a nossa campanha.
Eu acho que a desinformação também é um instrumento muito complicado nos dias de hoje, né? A gente vê muitos golpes, muitas pessoas querendo se aproveitar dos outros, né? Então, esse cuidado em trazer essa informação com a associação que tem uma extrema credibilidade também foi uma preocupação de vocês? Total. E quem pediu para a gente fazer essa campanha foram os nossos associados. Quem são nossos associados? Os grandes bancos, as grandes corretoras, os pequenos também, as assets, né, que são empresas que fazem gestão de recursos. Eles falaram assim, tem que ser a Ambima, por quê? Porque a Ambima é neutra. Então, eu não estou lá vendendo o produto desta empresa, daquela ou daquela outra, eu não tenho interesse nenhum, não tenho conflito de interesse. O interesse da Ambima é fazer a economia se desenvolver e as pessoas viverem melhor com o seu dinheiro. Agora, como jornalista, eu tenho que fazer uma pergunta para você, que é assim, a nossa missão acaba passando pelo falar fácil, o que é muito difícil. Muito. Como é que vocês conseguiram traduzir uma linguagem tão técnica para o público final? Trazendo para a realidade das pessoas. Então, nada conecta mais do que você falar com as aspirações e com aquilo que faz parte da vida das pessoas. E não precisa ter jargão para isso. Eu estou falando do dinheiro das pessoas, eu estou falando dos sonhos das pessoas, estou falando dos objetivos das pessoas. Depois é só dar o passo para entender ali o que tem porque assim, o investimento, quando você vai num banco, numa corretora, nada mais é do que um grande supermercado e que você encontra lá vários produtos. Depois é só você partir, abrir a lojinha, né, o supermercado, e escolher aquele produto que é mais indicado para você. O público mais jovem, ele foi prioridade nessa campanha, né? E vocês usaram que tipo de estratégias para conectar o público? Eu estou falando de millennials, de geração Z. Além da linguagem, tanto linguagem visual quanto linguagem, né, oral e escrita, porque a gente está trabalhando também meios impressos, a gente escolheu os veículos de comunicação em que eles estão mais presentes. Então, com isso, a gente conseguiu gerar um engajamento e alcançar este público que é de muito interesse nosso. E por quê? Não foi leviano, Giovana. Nas nossas pesquisas, a gente viu que tanto os millennials como o geração Z, o Gen Z, né, eles são mais propensos aos fundos de investimento, eles são mais propensos aos investimentos, eles já conhecem um pouco, já ouviram falar, só não deram ainda aquele passo para comprar um produto de investimentos. Então, a gente focou neles por causa disso. Amanda, qual que é a influência dos finfluencers? Isso. É isso? É isso. Eles têm um papel fundamental, então, nessa comunicação que vocês estabelecem. Você sabe que a gente que cunhou esse termo, né? Porque tinha os influencers. E a gente começou a estudar os influencers financeiros, de investimentos. E aí, a gente um dia lá, e vamos fazendo os finfluencers. E aí, isso grudou de um jeito que até internacionalmente as pessoas usam hoje o termo finfluencer. A gente começou a estudar esse movimento porque são pessoas que surgiram e começaram a se conectar diretamente com o público de interesse do nosso mercado, sejam os clientes atuais, sejam os potenciais clientes. Então, a Ambima, como associação que representa essas empresas, precisava entender esse movimento. E não dá para você entender sem estudar, concorda? Claro. Então, fomos lá, estudamos, a gente tem um monitoramento, tem robôs de inteligência artificial desde 2020, quando nem se falava em inteligência artificial, que varre as redes sociais e traz pra gente 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, tudo que é falado nas redes sociais sobre finanças e investimentos. E com isso a gente acabou criando um conhecimento muito vasto de como esse mercado de marketing de influência funciona quando o assunto é investimento, quando o assunto é finanças pessoais. E o aprendizado é riquíssimo. Resumo da ópera, é muito bom, né, porque está disseminando mais informações e fazendo as pessoas se sentirem mais confortáveis com esse tema, mas também requer atenção. E a escolha, como é que vocês pensam esses finfluencers para o mercado financeiro, para estabelecer esse diálogo representando a Ambima, né? A gente não contrata influenciador, porque a gente fiscaliza quem contrata. Então,
qual é a nossa grande preocupação, que eu falei aqui no começo da nossa conversa? Garantir com que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade e se sintam mais confortáveis para investir. Nesse ponto, os influenciadores são fundamentais, mas eles precisam ser éticos, eles precisam oferecer informações de qualidade e eles têm que ter capacitação para falar sobre isso. E aí entrou o papel da Anbima. O mercado inteiro faz parte da Anbima. E além da gente informar, representar, a gente autorregula. Então a gente faz regras de melhores práticas que todos eles concordam em seguir e a gente vai lá e fiscaliza. Então, por exemplo, na sua publicidade, mercado financeiro, vocês não podem prometer ganhos, porque senão você vai enganar o consumidor. Se a empresa contrata um influenciador que promete, ou seja, está descumprindo uma regra da Anbima, essa empresa vai ser punida. E aí, com isso, o que a gente está fazendo? Um movimento que está levando os influenciadores a serem mais éticos e responsáveis, porque eles dependem das empresas para faturar. Eles fazem parceria com as empresas. Se as empresas só podem contratar quem segue as melhores práticas, bingo! A gente está forçando o mercado a se disciplinar e oferecer o melhor conteúdo possível para o consumidor lá na ponta. E dentro disso que você comentou, que vocês têm uma inteligência artificial que varre toda a internet para vocês escolherem dados, vocês também têm uma pesquisa que eu achei interessantíssima. Pesquisa Finfluence, que é uma referência no monitoramento dos influenciadores que a Anbima traz a cada semestre, ou seja, esse trabalho que vocês fazem, né, de colocar tudo num balaio, é a cada 6 meses. Sim, a gente monitora 24/7, a cada 6 meses a gente junta tudo e tem um panorama do que aconteceu. Isso tem sido muito rico porque nos permite ao mercado também traçar tendências e enxergar, pega insights, enxergar caminhos que estão se abrindo para as empresas percorrerem, para os próprios influenciadores percorrerem e fazerem um trabalho cada vez melhor. Essa tendência, né, de se trazer o conteúdo de mercado financeiro para o YouTube, principalmente, né, é o lugar onde tem a maior audiência, talvez, que procure ou que tente estudar um pouco mais sobre mercado financeiro? O que a gente vê nas redes sociais? O X, né, o antigo Twitter, é onde tem mais volume de postagens, até porque as postagens são curtinhas. O Instagram está crescendo bastante, as pessoas também consomem bastante, TikTok e tal. Só que essas redes, eu chamo elas de topo do funil. Pega as pessoas, fisga com conteúdo mais superficial e a pessoa vai se interessando, mas na hora que ela falou assim, opa, quero investir, ela vai para onde? Vai descendo no funil, vai para o YouTube. Por quê? YouTube são conteúdos mais longos, são conteúdos mais educativos, são conteúdos mais aprofundados. A gente fez um trabalho interessante que a gente rodou o Brasil inteiro no busão da Anbima. E a gente tinha a seguinte pergunta, como você investe o seu din-din? E a gente vendo as pessoas investindo mesmo, a gente fez até um documentário com esse trabalho, as pessoas tinham a tela do computador aqui no YouTube, o banco aberto aqui no celular, e aí assistindo o influenciador falando, dava pausa e vinha aqui. Despausava, via mais um pouquinho, dava pausa e vinha aqui. Então assim, o YouTube é o lugar em que as pessoas de fato aprendem e vão usar na hora de realmente comprar um produto de investimentos. E como que vocês enxergam essa nova maneira de se informar? A gente enxerga com muitos bons olhos, é riquíssimo. Aí temos uma outra pesquisa que chama Raio-X do Investidor, que a gente está indo para o 9º ano, que a gente pergunta assim, brasileiro, brasileira, onde você se informa quando você quer investir? E aí o gráfico é a coisa mais linda para a gente que é comunicadora, coisa mais linda. Porque assim, o YouTube é o primeiro, mas tem tudo ali. Tem TV aberta, tem TV fechada, tem rádio, tem sites, tem o Instagram. Então, qual é a mensagem que a gente vê? Hoje, as pessoas se informam em todos os lugares. Então, quem quer se comunicar bem, tem que estar em todos os lugares. E a mensagem do investimento tem que permear todos os lugares, porque as pessoas são multicanais. Amanda, em relação aos influencers, né, tem algum tema mais geral que eles falam, que é inclusive em comum com a maioria deles, os mais famosos? Então, nosso mercado é bem peculiar.
eu acho até engraçado, porque os influenciadores, eles se dizem especializados num determinado tema. Então, quem é especializado naquilo, só fala daquilo. A gente tem influenciadores que só falam de ações, influenciadores que só falam de cripto, influenciadores que só falam de um tipo de fundo de investimento, que é o fundo de investimento imobiliário. Então, tem uma gama de especialização interessantíssima. E isso é legal porque é o único mercado que a gente vê que os influenciadores não são guiados só pela audiência. Porque, veja só, qual é o tema que eles mais falam? Renda variável, ações. Qual é o tema que as pessoas mais dão audiência, mais comentam, mais compartilham? Renda fixa. Ou seja, eles não estão produzindo material que é o que dá mais engajamento, que dá mais audiência. Porque se eu sou especializado em renda fixa, por que eu vou me guiar pela audiência, entende? Então, isso também dá uma credibilidade ali para aquele profissional que está atuando como influenciador, porque ele se mantém firme no tema que é de sua especialidade. Isso só acontece no mercado financeiro. Eu já dei uma estudadinha por aí, não é comum em outros segmentos da economia. E essa questão de muitos serem jovens, eu entendo que a linguagem seja uma linguagem mais próxima, talvez, do público também jovem. Majoritariamente são jovens que falam de mercado financeiro? Você acredita? Não são. Ou de investimentos, porque é difícil imaginar que uma pessoa com pouca idade consegue lidar bem com esse tipo de assunto. Até tem influenciadores jovens, mas a grande maioria está ali de 30 a 50, tá? Jovem, para mim, já estou considerando 30 menos, né? Que você pega ali a geração Z. Tem influenciadores dessa faixa etária? Tem, mas não é a maioria. E eu acredito isso ao fato de que, para falar sobre finanças, você precisa de uma certa especialização. Então, precisa de tempo de estudo mesmo para você conseguir ter firmeza, para poder encarar uma câmera, né? Porque a maioria acaba gravando vídeos e falar de um tema que, como a gente já falou aqui ao longo do programa, é árido, né? Não é simples de se abordar. Então, tem que ter conhecimento para você conseguir traduzir para uma linguagem mais próxima da população geral. O que eu acho muito curioso também são alguns economistas que muitas vezes são sócios, né, de empresas que fazem lives de abertura de mercado, de fechamento de mercado. Isso também é uma certa educação financeira, né? Por mais que a pessoa não tenha ali tanto acesso ao mercado financeiro, não tenha um investimento, se ela começar a se interessar pelo conteúdo, ela vai aos poucos ganhando conhecimento. E vai se aprofundando, com certeza. Muitos influenciadores são ou executivos e executivas do mercado financeiro, ou são sócios mesmo de empresas. Isso é muito comum, porque, para você ter uma ideia, hoje a gente monitora 741 influenciadores. Esses são os influenciadores que falam majoritariamente de finanças e investimentos. E eles alcançaram padrões mínimos ali que a gente considera na nossa metodologia para dizer que eles são influentes, né? Então, se você tem uma conta de 5 mil seguidores, não dá para dizer que você é influente. E a gente não olha só o número de seguidores, isso é interessante, porque sabe que as pessoas compram seguidores, né? Tem esse mercado. Meu Deus do céu. Então, parece, mas não é. Então assim, para ser influente tem que ter muito mais do que seguidores. Você tem que ter seguidor, você tem que ter assiduidade, a gente estuda isso. O influenciador, ele tem que ter, assiduidade posta todo dia, quantas vezes por dia, tem que ter engajamento, então as pessoas interagem com aquilo que você posta, ou você postou lá e, nada acontece. Se nada acontece, você não está influenciando ninguém, concorda? Então, tem uma série de fatores científicos mesmo que a gente estuda para poder dizer que um perfil é influente ou não. E hoje são 741 perfis que a gente monitora e acompanha de perto. E por que surgiu esse interesse de monitorar influencers? Porque a gente tem que garantir a melhor oferta possível de conteúdo para quem está lá na ponta. Não podemos permitir, como associação que representa o mercado, que as pessoas sejam ludibriadas lá e recebam informações de má qualidade. Ah, Amanda, vocês fiscalizam influenciadores? Não, mas eu fiscalizo
todas as empresas que contratam os influenciadores para falarem de temas de investimento e finanças. Então, a responsabilidade está nas empresas que contratam. A gente monitora elas, cobra elas e elas obrigam os influenciadores a seguirem as melhores práticas. Isso é ótimo, realmente é um trabalho muito importante. Por outro lado, né, existe uma pesquisa mostrando que tem perfis corporativos que estão se aproximando também das pessoas, ou seja, não são pessoas físicas, mas são pessoas jurídicas, que é o contrário dos finfluencers, como você estava falando, né? O que está mudando a partir disso? Eu vou um pouco para trás. O que aconteceu primeiro para esses influenciadores ganharem o espaço que eles ganharam? Se você for ver lá no passado, quando ainda existiam revistas impressas, Marie Claire, Cláudia, tinha uma página de finanças pessoais. Nos grandes jornais impressos, tinham cadernos de finanças pessoais. Sumiu isso. Você pega ali, teve um período que sumiu. Ali de 2014, 15 até 2020, que foi quando os influenciadores começaram a explodir, você não tinha informação de finanças pessoais em lugar nenhum. Aí quem apareceu? O influenciador de finanças, o Finfluence. E eles ocuparam esse espaço. Quando as empresas perceberam que tinha, sim, público para isso, essas empresas só não estavam conseguindo se conectar com essa audiência, elas voltaram a produzir, voltaram esses cadernos. Temos sites hoje especializados em finanças pessoais, em investimentos. E essas empresas, elas estão ainda correndo atrás do prejuízo para alcançar esse espaço, né? Reocupar esse espaço que antes era só delas e hoje acabou indo, né, para a mão dos influenciadores. Elas já cresceram muito, já temos muitas empresas bem colocadas nas redes sociais, falando de finanças, falando de investimentos, mas elas não conseguem o mesmo engajamento que os finfluencers. Por quê? Por quê, Amanda? Giovana, aqui ó, é uma pessoa falando com outra. Então, nunca uma marca vai se conectar com uma pessoa como um influenciador, uma pessoa se conecta com outra, né? Por onde que as empresas estão conseguindo se diferenciar? E elas estão fazendo um trabalho maravilhoso, usando muitos princípios jornalísticos, da isenção, do equilíbrio, de ouvir os vários lados, de apresentar as facetas, né, da informação, do dado. E aí, com isso, elas estão conseguindo ganhar um nicho de mercado, mas elas não conseguem engajar como uma pessoa engaja com a outra. Vamos falar na nossa última pergunta agora, o que a gente pode esperar para esse fim do ano, como é que estão os projetos de vocês da associação? Vamos reforçar aí a nossa campanha, porque agora, novembro, vem o 13º, né? Então é quando o pessoal tem um dinheirinho mais no bolso, antes de sair gastando enlouquecidamente. Vamos pensar um pouquinho de como esse dinheiro pode te ajudar a te dar mais segurança, te dar mais tranquilidade. As pesquisas mostram, por exemplo, que a saúde mental das pessoas se afeta muito pela falta de dinheiro ou pelo desequilíbrio financeiro. Então, para que a gente vai criar problema para a gente mesmo, né? Então, a gente vai entrar nessa linha, né, dando sequência na No Fundo Você Pode, para mostrar para as pessoas que elas podem viver com mais tranquilidade, que elas podem viver com mais segurança, cuidando bem do seu dinheiro. Amanda, muitíssimo obrigada por ter vindo. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Agradeço também você que ficou aqui com a gente. E olha, o JR Trade tem sempre conteúdo disponível nas plataformas digitais da Record. Também tem a nossa versão em podcast, se você preferir ouvir. E o programa é transmitido pela Record News. Até a próxima. Tchau.